Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Nas empresas familiares, a governança torna-se imprescindível diante dos cenários de desavenças e de instabilidade, pois equilibra o crescimento da família com o suporte do crescimento do próprio negócio. Para isto, uma série de ações são implementadas de acordo com cada realidade, incluindo aí o planejamento patrimonial e sucessório. Venha conhecer as soluções da M Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio. Meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado, estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. O nosso programa tem como objetivo maior desenvolver conteúdos importantes, trazendo grandes líderes do agronegócio brasileiro, para que eles possam funcionar como inspiração para empreendedores, para executivos, para profissionais que administram e conduzem empresas ligadas à cadeia do agronegócio. E hoje nós temos aqui a honra, o privilégio de receber o amigo Alexandre Franceschi. O Alexandre, ele é CEO da Araporã Bioenergia. A Araporã Bioenergia, ela foi fundada em 1945, né? E ela atua principalmente na geração de energia, na produção de diferentes tipos de açúcares e diferentes tipos de álcool, que nós vamos conhecer aqui com mais detalhes quando o Alexandre começar a contar para nós aqui. A companhia é bastante tradicional nesse segmento sucroalcooleiro e ela conta com mais de 1.300 funcionários e uma área irrigada bastante importante, cerca de 70%, 80% da área é de cana de produção própria, e ela também trabalha com fornecedores desenvolvendo contratos de longo prazo. Ou seja, ela é uma coordenadora dessa cadeia produtiva e constrói relações de parceria muito interessantes aí com os seus parceiros. Alexandre, seja bem-vindo. Para nós é uma honra receber você aqui hoje, amigo. Muito obrigado, Marcelo. É uma honra para mim estar participando. Alexandre, eu queria que você contasse para o nosso público em que momento da sua vida o agro entra no seu caminho. Foi na infância? Foi na adolescência, na faculdade? Em que momento que o agro chega na sua vida? Marcelo, na verdade, minha família começou com cana-de-açúcar final da década de 20. Eu fui criado, morava na fazenda, no Paraná, e tinha um engenho de pinga lá, né? Mas eu fiz administração de empresas, me pós-graduei em administração financeira na GV. Eu trabalhava na época na KPMG e nunca imaginei vir trabalhar em usina. E aí teve o convite da família para mim vir assumir um cargo de gerência financeira aqui na usina. Na época a gente estava fazendo a cisão do grupo, que eram duas usinas, a Diamante em Jaú e a antiga Alvorada aqui. E a família do meu avô Antônio fez uma cisão, era meu avô Antônio e os irmãos, e ela fez uma cisão amistosa e a família do meu avô Antônio decidiu ficar aqui, que entendia que a gente tinha mais chance de crescimento vindo para Minas Gerais. E aí me fizeram o convite, eu acabei aceitando e entrei para o agro, mas eu nunca imaginei vir para o agro. Acabei me apaixonando, né? Hoje eu gosto muito da área agrícola. Tem hora que a turma pergunta se eu sou agrônomo, eu falo, não, tendo nada de agronomia. Mas vim para cá em
94 e me apaixonei pelo agro. Muito bacana, Alexandre. E conta um pouquinho para nós dessa história aí, que começa em 1945, Alexandre. Como é que começa essa história aí que começou aí, que plantou a semente do que é hoje a Araporã Bioenergia? Na verdade, 45 foi a aquisição da Diamante. A Araporã ela foi fundada, Marcelo, em 63 e a família adquiriu ela em 72. Meu avô tinha, lá em 72, já tinha vontade de sair da sociedade. Ele estava negociando a compra da Alvorada e ele acabou tendo um acidente de carro e faleceu. E aí, então, os irmãos todos compraram a Alvorada em 72. A gente veio para cá em 72. E em 94 a gente fez a vontade do meu avô, né? Ficamos sozinhos aqui na Araporã. E já começou direto com açúcar ou com álcool? E como é que entra a geração de energia? Conta um pouquinho dessa história para nós. Na verdade, o nome era Açucareira Araporã, então aqui sempre foi forte em açúcar. Depois a gente cresceu a parte de álcool. Em 2011, a gente fez um projeto de BOT com a CPFL e a gente construiu uma planta grande de geração de energia elétrica junto com a CPFL. Hoje a gente tem uma capacidade instalada de quase 60 megas. A gente exporta 30 megas de energia hora diariamente. Isso dá para tocar uma cidade de quantos habitantes, Alexandre? Eu acho que toca uma cidade de mais de 100 mil habitantes, Marcelo. Sei. A gente tem também um projeto de levedura, que é um subproduto da fermentação alcoólica, que é rica em proteína e muito rica em aminoácidos para alimentação animal. E estamos começando estudos de fazer garrafar gás carbônico originado da fermentação e começamos a estudar também biometano e biogás. Entendi. Essa busca pela energia verde, né, Alexandre, ela tem sido uma constante ultimamente e ela é, a cada dia, um novo desafio, né? Agora se fala muito aí do hidrogênio verde, né? E que o Brasil pode ser a Arábia Saudita do hidrogênio verde, né? O que a Arábia Saudita é para o petróleo, a gente pode se tornar para o hidrogênio verde. Agora, vamos falar um pouquinho agora do açúcar. O açúcar é uma fonte de energia muito importante. Existe carência nutricional num percentual muito alto da população mundial, mas, ao mesmo tempo, existe a restrição de médicos para algumas pessoas que têm diabetes, né, de não poder comer o açúcar. Então, como é que está evoluindo o consumo de açúcar no Brasil e no mundo, Alexandre? Tem sido crescente? Tem avançado? O que você pode compartilhar conosco? Marcelo, em termos mundiais, o açúcar ele cresce em torno de 1 a 2% anual. E aí o Brasil, como é o maior ou o segundo maior, de vez em quando a gente perde para a Índia, produtor de açúcar, a gente tem uma fatia grande desse mercado. Então, o mercado de açúcar é crescente para as usinas. Agora, hoje em dia, existe uma preocupação muito grande também com a obesidade. Então, você tem, em alguns países, uma legislação mais restritiva sobre consumo ou uma taxação em produtos açucarados. Que vai ter isso na Inglaterra, Chile, Arábia Saudita e alguns outros países. A grande verdade é que esses países acabaram adotando essas taxações
e não tiveram efeito prático nenhum, porque a taxa de obesidade não é só ligada a açúcar, mas é também ligado a Hábitos. hábitos sedentários. Exato. E não existe um estudo científico, técnico, que comprove o dano que o açúcar pode causar para o ser humano. Logicamente que tudo em excesso vai causar efeitos ruins, né? O açúcar, qualquer coisa em excesso é ruim. Exato. Mas, em termos mundiais, você tem um crescimento muito grande em países com uma renda per capita menor, que acaba sendo uma fonte energética barata, a África, enfim. E o mercado cresce seu 1 a 2% todo ano. Certo. O Alexandre, e o fato de você ter a flexibilidade de produzir mais açúcar ou mais álcool, porque a matéria-prima é a mesma, como que funciona isso dentro de uma empresa como a sua, por exemplo? Quando você vai fazer o orçamento de 2024, por exemplo, você faz uma análise de cenários e perspectivas para o açúcar e para o álcool, e você estabelece, eu quero produzir tantas mil toneladas de açúcar e tantas mil toneladas de álcool, né? E aí, ao longo do tempo, à medida que o preço, você vai operando, analisando as perspectivas de preço e tal, aí você vai dando mais gás num ou no outro, ou vira só para um ou só para o outro. Como que funciona isso? Na verdade, Marcelo, eu brinco que a gente faz o orçamento e depois muda tudo, né? A gente consegue fazer essa mudança de mix praticamente diária, né? Na verdade, você manda mais caldo ou para a fábrica de açúcar ou para a fábrica de álcool. Então, sempre você está fazendo essa conta e procurando maximizar o resultado da companhia. Mas o açúcar ele tem uma vantagem muito grande em cima do álcool, que é você poder ter instrumentos de gestão de risco, né? Então, vamos supor, a gente já tem aqui na companhia contratos de fornecimento de longo prazo de exportação e a gente já tem fixado parte do açúcar do ano que vem. Então, a gente consegue... Aí você faz ACC, adiantamento de contrato de câmbio também, né? Que tem um custo mais barato. A gente não está fazendo ACCs, mas a gente consegue, Marcelo, travar o preço, ou o preço em Nova York ou o preço em reais. Então, a gente usa o açúcar como instrumento de gestão de risco também. Dentro da nossa... Essa semana, ontem, né? O preço do açúcar subiu bastante. Então, eu consigo travar uma margem para a próxima safra, né? Porque a gente mais ou menos sabe quanto vai custar o ano que vem, e a gente consegue trazer mais segurança para o negócio. E o álcool a gente não tem esse mercado, a gente não consegue fazer esse hedge. Mas, mesmo assim, a gente sempre está fazendo a conta e está procurando maximizar o resultado. Então, a gente consegue ir manobrando a produção. Mas o açúcar a gente acaba sempre ficando um pouco mais vendido por causa desses instrumentos de hedge. Certo. Por exemplo, o petróleo está ao redor de $95 o barril e o óleo diesel e a gasolina estão defasados por essa nova política da Petrobras, né, de formação de preço, e a qualquer momento vai sair aí algum reajuste, tanto para o diesel quanto para a gasolina. O álcool, ele fica diretamente atrelado ao preço da gasolina, ou ele tem uma política própria, e quando o petróleo sobe, é bom para vocês, não é bom? Como que funciona isso? Na verdade, todo mundo faz a conta quando vai abastecer, né, Marcelo? Então, a paridade dos 70% do preço da gasolina é uma coisa muito, muito forte, muito importante para a gente. Existe, sim, um percentual de pessoas que abastece só com álcool, que acham que álcool é melhor, ecologicamente, enfim. Como existe também aquelas pessoas que só colocam
gasolina, que ele gosta de colocar gasolina no tanque. Um mercado interessante é o mercado de carros alugados. Como o cara tem que devolver cheio, todo mundo só põe álcool no tanque porque o ticket Porque para é mais abastecer é barato. menor. Então, É, assim, todo carro alugado roda sempre com álcool. certo. Mas os 70% é o grande balizador de consumo de álcool. Aí a gente fica dependendo, né, de preços internacionais e da política da Petrobras. Não tem muito, a gente não tem muito o que fazer. E. Mas, Continua. Pode mas continuar. agora, a diferença de preço do mercado de açúcar internacional está tão grande que, mesmo reajustando, o açúcar vai continuar ficando melhor. Na verdade, a gente vem aí de 2, 3 anos de uma relação mundial de estoque sobre consumo baixo e com uma influência do El Niño. O pessoal fala que esse El Niño desse ano é um El Niño moderado, né? O pessoal da Rural Clima brinca que é um El Niño cansado, mas com a expectativa do próximo ano ser um El Niño grande. Então, são indícios de preços de açúcar ainda remuneradores para algum tempo. Com isso, eu entendo que, como o açúcar, quem regula o preço é o mercado e o álcool é a Petrobras, com açúcar você tem muito mais flexibilidade, né, Alexandre? Sim, sim. Outra, O governo sempre estraga tudo, Marcelo. A gente teve alguns anos de preços ruins de açúcar, porque tanto Tailândia quanto a Índia, elas utilizaram um subsídio na cana para fazer política social e acabaram inundando o mundo de açúcar. Tanto que nós entramos contra a Índia e contra a Tailândia no painel OMC, e acabou não sendo jogado por problemas da OMC, mas que já forçaram tanto Tailândia quanto a Índia a tirar um pouco o pé nesses subsídios, tanto que o reflexo desses preços bons é essa mudança de política governamental. O açúcar é um dos produtos mais protegidos no mundo. Então, assim, toda vez, e aí é qualquer governo, o governo tenta fazer alguma coisa, ele acaba estragando o mercado. é verdade. O governo, se ele pudesse ficar focado só na segurança, na saúde e na educação, né, e deixar os mercados regular as outras coisas, a gente talvez estaria bem mais à frente, né? O Alexandre, e o álcool anidro hoje, que é misturado na gasolina, ele também é atrelado ao petróleo e hoje o percentual que ele é adicionado é quantos por cento? Quando eu vou no posto e coloco 1 litro de gasolina, quantos por cento é de álcool anidro? Marcelo, hoje é 27, tem um projeto de lei para aumentar para 30% essa mistura, né, como combustível do futuro. E ele segue o preço do álcool, na verdade. Ele é um pouco mais caro, até em função de ter menos água que hidratado. Mas Exato. ele segue bastante o preço do hidratado. Certo. Tanto que a gente vende, sei lá, hidratado mais 10%, matrado mais 11% sei. o anidro. E os estudos técnicos da área de mecanização e mecânica aí dizem que os motores aceitam até quantos por cento desse álcool anidro na gasolina, sem danificar a estrutura do motor? Eu entendo que todos os testes que foram feitos já foram feitos para 30%, Marcelo. Porque quando fizeram os testes para 27%, era 27 mais ou menos 10%. Então, eles já testaram com 30%. Certo. E já que nós estamos falando de bioenergia, vamos falar um pouquinho de biodiesel. A cana, quando faz rotação de cultura, você entra com soja. E por ter soja, seus fornecedores ter soja, já entrou no radar de vocês aí amanhã ou depois ter uma planta de biodiesel? Marcelo, de biodiesel não.
apesar da gente ter, a gente virou plantador de soja. Esse ano a gente deve plantar 3.100 hectares de soja. A gente gostou, virou um bom produtor de soja e gostamos de fazer soja. Então, soja acabou entrando no nosso DNA. Mas uma planta de biodiesel não. A gente já estudou alguma coisa em termos de uma planta de etanol de milho, que é um negócio que vem crescendo muito no Brasil, mas muito, muito, muito. Muito. Impressionante. E o farelo, né? O DDG, né? Ele é usado na alimentação do gado, ele tem várias fontes de utilização, né? Em rações e tal. Então, ele, com certeza, ele dá um mix interessante aí de alternativa para que esse segmento cresça no Brasil, né, Alexandre? Eu acredito que aumentando, do jeito que está aumentando a produção de álcool de milho, daqui a pouco vai começar a fomentar muito, acho que você ter boi confinado, né? Que vai ter muito DDG sobrando para gado. Exato. Só para curiosidade para os nossos internautas aí, uma tonelada de cana, em média, dá quantos litros de etanol e uma tonelada de milho dá quantos litros de etanol, Alexandre? Uma tonelada de cana dá uns 90 litros de etanol e uma tonelada de milho dá 400 litros de etanol. Fora o DDG que resulta. Então, assim, eles são muito competitivos. Só que... Mato Grosso, que tem milho barato, eles são muito competitivos. Só que uma tonelada de cana, um hectare de cana dá 90 toneladas de cana, né? E um hectare de milho dá 12 toneladas de milho também, né? Quando produz muito. Né? Enfim, mas é que aí a conta é da indústria, né? Ele está considerando comprar o milho. Mas é um mercado, são empresas que estão cada vez mais crescendo. E quando você olha no mundo, Marcelo, que nem a Índia, ela adotou, tanto a Índia como Tailândia, eles adotaram o uso do E10, né? Em alguns lugares até de E20, que é a mistura de 10% até 20% de etanol. Certo. E a Índia já está começando a pensar no carro flex, só que diferente do nosso, mas voltado mais para os Estados Unidos. Eles imaginam você ter lá o E85, que seria 85% de álcool com 15% de gasolina. E também outras fontes de álcool de cana, mas também álcool de cereais lá na Índia. Então, eu acredito que a gente possa está vendo nos próximos anos um mercado de álcool no mundo. Então, vários países começando a fomentar, utilizando o álcool para diminuir as emissões de carbono e começar a ter um trade entre os países. O Alexandre, eu acho que tem um viés de uma coisa aí que eu quero pôr aqui na discussão, que o setor tem deixado isso passar batido e poderia ser uma grande oportunidade de aumento de demanda para o álcool. Por exemplo, a adaptação hoje do carro a gasolina para se tornar um carro flex é uma tecnologia dominada por todas as montadoras de automóvel hoje e é uma coisa relativamente simples, né? E agora, por que o setor de cana, por que a Única não faz uma pressão no Congresso, no governo, para que exigir que o carro importado venha flex? Por exemplo, se você comprar uma Porsche, uma BMW, uma Mercedes, um Audi, por que ele não, quando vem para o Brasil, ele não deveria obrigatoriamente vir flex? Não sei, Marcelo. Não sei se esse pessoal... Não é difícil, tanto que você tem BMW Flex, né?
Ué, você tem a BMW 320, a X1, que é feita no A Brasil. X1 são flex. Elas são flex, né? Então, é o seguinte, por que os outros carros dessa marca, quando vêm importados, por exemplo, uma X5, uma X6, quando vem para o Brasil, não deveria vir flex? Então, isso é uma questão que a única deveria fazer esse lobby com os deputados, porque isso seria uma base enorme de carros aí, potenciais para consumir mais álcool, né? Para o meio ambiente seria ótimo e todo mundo ganha com isso. Marcelo, eu sei que hoje o pessoal está muito focado em... A gente entende que o combustível de transição seria o flex híbrido, né? Então, o pessoal vem muito focado e discutindo e pressionando bastante as montadoras para a gente ter o híbrido flex, que a gente acredita que seria uma das tecnologias mais amigáveis ao meio ambiente, né? Ao meio ambiente, porque o pessoal que fala muito do carro elétrico, ele fala principalmente o que a gente chama do tanque à roda. E quando a gente compara o carro elétrico, considerando o nascimento do carro elétrico até a morte, que seria que fim vai dar para os resíduos de bateria, enfim, o híbrido é muito mais amigável ao meio ambiente do que o carro elétrico. Sim. Então a gente vem pressionando, tentando influenciar a adoção do híbrido flex, tanto no Brasil quanto em outros lugares, Índia, etc. Então, acho que o foco hoje da Única é conseguir isso, que a gente tenha aí uma base de carros híbridos e flex. Porque o carro elétrico ainda tem problema. Minha filha morava em Londrina, agora está em São Paulo. Eu não posso ter um carro elétrico se eu quiser visitar minha filha de carro, porque ele não tem essa autonomia. Exato. E o híbrido te permite isso, né? Você tem autonomia e na cidade ele é muito econômico, principalmente o híbrido plug-in. Exato. Então, a gente acredita que é uma tecnologia melhor do que o próprio carro somente elétrico. Quando você olha o carro elétrico, hoje o Brasil é uma barbaridade, quer dizer, o Brasil não cobra taxa de importação de carro elétrico, não tem um carro elétrico que custa menos de 150 mil reais no Brasil, quer dizer, está subsidiando carro para rico. Essa é a verdade. Mas eu quero insistir com você, quando você for numa reunião lá na Única, faz essa sugestão. Está anotado, Marcelo. Única pleitear com os deputados, senadores lá, uma lei que exija que o carro que venha importado para o Brasil venha flex, porque nós temos como aumentar a base de consumo de álcool, ficarmos mais amigáveis ao meio ambiente, né? E é bom para todo mundo. O Alexandre, você falou há pouco que você tem plantado soja. A soja é um competidor da cana, né? Ao mesmo tempo que é um aliado na rotação, tudo, ela é um competidor. Então, vou pensar agora com a cabeça de um fornecedor seu. Aí, eu estou pensando, eu vou plantar cana para mandar lá para Araporã ou eu vou plantar soja? Quando a soja estava com aqueles preços absurdos de alto, é possível que você deva ter perdido a área de fornecedores, né? Perdemos. E hoje, com a queda da commodity, soja, a cana provavelmente ficou muito mais interessante para o fornecedor. Como é que está esse balanço cana versus soja? Marcelo, aqui a gente tem muita cana própria, né? Então a gente sofreu dos dois lados. A gente sofreu concorrência em preço de arrendamento de soja, e alguns arrendamentos a gente teve que... Geralmente a gente gosta de pagar arrendamento pela cultura que a gente está utilizando, mas eu tive que alguns arrendamentos falar, não, eu pago em soja. Pelo fato da gente estar produzindo soja, esse risco ficou menor para nós. Agora, eu tive alguns fornecedores tradicionais mesmo plantando cana, você pagava o arrendamento dele em soja, é isso? Isso, porque eu tenho soja hoje. Então, eu peguei lá a parte da minha soja que eu estou produzindo e eu falei, olha,
Isso aqui vai lá para pagar o arrendamento daquela área. Entendi. Você Algumas áreas, fazia um hedge com a sua produção, né? com a minha produção. Algumas áreas, o dono da terra falou, não, só quero, né, quero arrendar para soja. Eu falei, beleza, eu arrendo e planto soja. Então, um dia esse cara muda de ideia, a área está comigo. Né? Então, a gente ficou com pouca coisa, mas algumas fazendas que o dono da terra queria que plantasse soja na fazenda dele. E a gente está plantando soja. O dia que a gente conseguir convencer ele a mudar para cana, a gente muda para cana. Perfeito. E teve também esse movimento eu cheguei a ter fornecedor tradicional meu que metade da área dele ele foi renovando a cana e não foi plantando cana, foi com soja. E esse ano já está combinado dele voltar tudo para cana. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo né, ter acesso a essas terras, essa produção de cana vai voltar. Agora, se a gente olhar o negócio soja, caiu muito, né? O ano passado a gente fechou acho que com 28 sacos de soja por hectare, adubo, químicos, etc. Esse ano a gente está abaixo de 20. Então, assim, continua sendo um bom negócio soja. Só que para o dono da fazenda, que recebe aquela quantidade de sacos, aí ficou bem pior para o dono da fazenda. O Alexandre, e hoje em dia, por exemplo, uma empresa como a sua, que integra os fornecedores, você que fornece insumos para eles plantarem ou eles são independentes, eles compram da cooperativa, do distribuidor, compram onde quiser? Como que funciona essa relação em relação aos insumos? Marcelo, depende. Geralmente, eles são independentes. Mas, para alguns fornecedores que quiserem, o que a gente adotou, né? A gente vem fazendo uma política de gestão de resíduos aqui na usina, com agricultura circular, sustentável, enfim. É bacana. Então, praticamente toda a minha área hoje de adubação, eu adubo com vinhaça enriquecido. Então, eu coloco ureia, potássio, onde precisa fósforo, e então a gente usa a própria vinhaça para fazer adubação. Isso daí a gente vê que, principalmente na época mais seca, ela chega a dar 8% a mais de produtividade. Você está dando, além do NPK, você está dando água e matéria orgânica para a planta. E como a gente usa, você não compra o adubo formulado, mas a gente compra só os princípios, etc., você tem um custo bacana. Uhum. Então, a gente acabou já fazendo bastante área de fornecedor, prestando esse serviço para o fornecedor. Mas, geralmente, eles compram o produto. Logicamente, às vezes o cara erra, esquece de comprar, ou não consegue achar, a gente empresta, depois o cara devolve. Tem toda essa ajuda que a gente faz. Né? E hoje, Alexandre, é viável irrigar até que distância da usina? Marcelo, como eu sou uma usina pequena, minha distância é pequena dos meus canaviais. Mas a gente faz essa adubação até 50, 60 quilômetros. Certo. Hoje você tem toda a sua área de cana em um raio de quantos quilômetros da usina? Eu acho que a cana mais longe nossa vai ser uns 70 quilômetros da usina. Certo. Mas a gente tem um raio médio de 25, 26 quilômetros. E qual a área plantada que você precisa de cana para tocar a unidade fabril na plena capacidade? Marcelo, vamos colocar plena capacidade seria aqui a gente moe mais ou menos entre 2 milhões, 2 milhões e 100. Se você considerar aí 85 toneladas em média, peraí. A gente teria que ter uma área de corte entre nós e fornecedores uns 25 mil hectares.
E você Aí teria que ter também mais uns 12% disso, que seria tem 12, reforma, né? 13%, que seria de reforma. Tá. Então, Hoje vamos, nós temos aqui vamos uns dizer, 17, cerca de 30 mil hectares, né? por Aproximadamente. aí, por aí. Tá. O Alexandre, na minha época de agrônomo, que já faz já uns 30 anos que eu deixei de ser agrônomo de campo mesmo, tal, na época existia uma polêmica nesse segmento, uns que defendiam moendas e outros que defendiam o difusor. 30 anos depois, como que está isso? Essa polêmica continua ou já acabou as moendas, tudo é difusor? Como é que está isso? Na verdade, eu acho que quem colocou difusor acaba indo para moenda, viu, Marcelo? Ah, é? É, Então hoje tudo é moenda? eu não digo que tudo é moenda, mas 95% teve vários greenfields que começaram com difusor e praticamente viraram moenda. Porque o difusor, ele tem duas características, né? Ele não tem muita flexibilidade para aumento, e também quem vai fazer açúcar, ele, pelo método dele né, ele não é extração, é percolamento, ele arrasta muita impureza para o processo. Então, para você fazer açúcar é complicado. É bacana para quem vai fazer álcool, mas para fazer açúcar, principalmente no nosso caso aqui, que a gente faz açúcar de qualidade, não funciona. Agora, a Moenda teve um negócio, Marcelo, uma injeção, que melhorou bem a extração dela. Hoje em dia, os nossos rolos são perfurados. Sei. Então, parte do escoamento do caldo é dentro do próprio rolo. Então, isso evita que o bagaço acaba saindo mais seco e com menos açúcar. Se a gente voltar nesse teu tempo aí, falava que se você tivesse uma extração de 97% num difusor, era bom, né? 97, 98. Hoje a gente está conseguindo 96,5, 97 em moenda. Porque também, com a eletrificação de rolo a rolo, você consegue ter uma velocidade de rolo diferente, você consegue, com esses rolos perfurados, você consegue melhorar. A gente conseguiu melhorar a extração da moenda. E você tem O... muito mais flexibilidade para crescer a tua fábrica. Perfeito. Ficou bem claro aqui para mim. Ô, Alexandre, há uns 2, 3 anos atrás, uma empresa financeira me convidou para fazer uma palestra em Ribeirão Preto, porque o setor sucroalcooleiro estava muito preocupado com o avanço da soja em cima da cana, por causa do alto preço que a soja estava apresentando. E aí, quando assim, eu sou palestrante, então quando um palestrante é convidado para um tema diferente do que ele faz no dia a dia, ele é obrigado a estudar, pesquisar, analisar, conversar com gente do segmento e tal. E eu fui mergulhar fundo aí nessas questões, e uma coisa que eu fiquei perplexo foi o seguinte: eu coloquei uma evolução da produtividade da soja nos últimos 50 anos comparado com o da cana. Então, assim, você via claramente a inclinação da curva da soja muito acentuada na evolução da produtividade, mas sim, uma evolução radical mesmo. Vamos dar números aí. Quando eu me formei em agronomia, a gente batalhava para colher 20 sacos por hectare. Eu me formei há 45 anos atrás. Então, hoje, produz normal aí 80 sacos, 70 sacos por hectare. Né? Então, veja que isso houve um crescimento muito acentuado. E quando a gente pegava o crescimento da produtividade da cana-do-açúcar, a evolução foi muito pequena, sabe, Alexandre, nos últimos anos aí. O que você atribui? Por que uma cultura evolui tanto na produtividade e a outra se mantém mais estagnada? Falta pesquisa, o setor
está um pouco mais conservador? O que você entende que causa essa diferença? Marcelo, acho que basicamente falta pesquisa, né? Quando você olha a quantidade de hectares que você tem em cana versus que você tem das outras culturas, a área plantada da cana é muito, muito baixa, né? Então, a gente viu alguns movimentos. Monsanto tentando entrar em cana e desistiram, né? Que foi a Canaviales. A Syngenta começou a pensar em fazer algum tipo de cana, também de variedade de cana, e abandonou pelo caminho. Então, eu acho que a área de cana é muito pequena, ela não atrai esse pessoal grande para fazer pesquisa mesmo. Basicamente, você tem, aqui no Brasil, você tem CTC, você tem IAC, Sistema Ridesa, né? E aí, alguns, né, ao redor do mundo, alguns centros de pesquisa. Na Austrália tem, Colômbia tem, Argentina tem, mas são coisas governamentais e não tem tanto dinheiro como soja, enfim. Agora eu vejo, Marcelo, que nem quando eu vim para cá, no começo da usina, o que a gente fazia? Cortava a cana com fogo, adubava, no começo das chuvas passava herbicida e só o ano que vem. Mudou muito o manejo da cana. O que eu vejo é que não tem tanta variedade, assim, mais produtivo. O teto de produtividade não cresceu tanto, mas mudou-se muito o manejo. Hoje a gente faz muito mais entradas no canavial, a gente faz muito mais coisa para conseguir produtividade. Outro ponto que a gente vê e que o pessoal começou a dar muita importância nos últimos anos é tráfego, né? Soja todo ano você prepara o solo de novo. E cana não, né? Você fica andando em cima do canavial 5, 6 anos. Então, a compactação tem sido um limitante à produtividade. Então, a adoção de piloto automático para tentar melhorar isso. Então, acho que é um conjunto de fatores. Falta de dinheiro para pesquisa e variedades novas, questão de compactação. Aí, em 5, 6 anos, tem um ano que acontece um fogo. Sempre acontece alguma coisa que limita o teu teto produtivo. Mas mudou muito o trato cultural da cana nesses últimos anos. Hoje você está conseguindo quantos cortes e qual produtividade média, Alexandre? Marcelo, essa safra, a gente vai ficar perto de 90 toneladas por hectare, né? E a gente dá 6, 7 cortes na cana aqui fácil. Quando a gente veio para cá, a gente tinha abaixo de 60, e para mim dar o corte na cana era terrível. Então, a meta nossa, o primeiro corte nosso, é a gente buscar acima de 125 toneladas por hectare. E como é que estamos fazendo isso? Um bom preparo, adoção de tecnologia, certificando. Nesse último plantio do ano passado, que nós vamos colher ano que vem, a gente não teve nenhuma área acima de 3% de falha. Então, hoje, 100% do meu plantio, a gente voa com drone para ver como é que está questão de falha. É cuidado, mas eu acho que a produtividade do canavial ela vai começar tendo um primeiro corte muito bom. Se a gente não conseguir ter um primeiro corte bom, a gente não consegue, a gente não vai conseguir. O nosso sonho aqui é ter uma média de 5 cortes acima de 100 toneladas. Mas para isso eu preciso começar bem, começar acima de 125, 130 toneladas por hectare. O Alexandre, algumas usinas ali, por exemplo, a do Balbo, ali na região de Ribeirão Preto, no caso, o Scheffer, lá na cultura da soja, do algodão, lá no Mato Grosso, eles têm inovado investindo, no caso dos Balbo ali, a questão da cana orgânica, fazendo açúcar orgânico e tendo um certo posicionamento diferenciado de mercado, trabalhando esse nicho aí dos orgânicos. E
pessoal do Scheffer tem investido muito forte lá na agricultura regenerativa e com muito êxito, muito bons resultados. Você já fez algum avanço aí na questão de agricultura regenerativa ou agricultura orgânica? E aproveitando o gancho, você já põe os produtos biológicos na pauta também? Comenta um pouquinho para a gente. Marcelo, na verdade, orgânico não, mas 100% do meu plantio a gente utiliza torta de filtro, né, o composto da torta de filtro, enriquecido com calcário, gesso, boro. Então, a gente utiliza esse adubo orgânico e dá um resultado bem melhor do que você colocar o adubo mineral. A gente tem uma biofábrica aqui on-farm, né, que a gente faz a multiplicação on-farm de bactérias e fungos, e a gente tem tido um bom resultado, principalmente no controle de cigarrinha e broca. Broca, praticamente, o ano passado a gente não usou produto químico para controle. O que a gente vem vendo também é uma melhor sanidade das folhas, Marcelo. Isso a gente percebeu. A gente não teve coragem ainda, apesar de estar utilizando algumas bactérias para a planta poder aproveitar melhor nitrogênio, fósforo, a gente não teve ainda coragem de diminuir a utilização de nitrogênio e fósforo, mas a gente vem utilizando. Mas é que a gente não encontra trabalhos técnicos e dá muito medo de você arriscar e de você não ter cano no ano que vem, né? Mas a gente vem, hoje acho que a gente tem uns 14, 15 tipos de bactérias e fungos que a gente utiliza tanto na soja quanto na cana. A gente está tendo um problema com uma cochinilha na cana e a gente não conseguiu nenhum produto químico para conseguir dar um combate efetivo nessa cochinilha. E a gente conseguiu lá uma bactéria, não vou lembrar o nome aqui, mas que está conseguindo um certo nível de controle. Então, tem coisa que não é nem substituição, tem coisa que não tem o produto químico que você acha lá uma bactéria, um fungo que consegue dar uma segurada. Eu acho que a gente está começando, né, em termos de biológico. Pelo que a gente vem escutando, tem muita pesquisa, vai vir muita coisa nos próximos anos de biológico. Acho que é um caminho sem volta. Ô Alexandre, na minha época de agrônomo, cochonilha a gente controlava com óleo mineral. Tentamos, não funciona. Não deu certo. Tentamos. Ela não era de morte matada, não. Ela morria afogada mesmo, com o óleo deixava ela sem respiração lá e ela morria, né? Tentamos, Marcelo, não conseguimos controlar, não. Então, essa é uma cochonilha mais avançada, né? Com mais tecnologia. O Alexandre, vamos falar agora um pouquinho de colheita. A gente viu a migração, e vocês estão nesse negócio há muito tempo, vocês são da época da colheita 100% manual e hoje vocês têm a colheita 100% automatizada. O que mudou nisso? Seja em produtividade, seja em eficiência empresarial, agronômica, seja em todos os vieses aí. O que essa transformação impactou na vida da empresa? Marcelo, primeiro, muito menos funcionários, né? A gente moía 700 mil toneladas, tinha mais de 1.000 cortadores de cana. Então, assim, hoje nós temos metade do que seria se fosse corte manual. E era um trabalho relativamente quase até desumano, né? Extremamente exaustivo, enfim. Né? Estressante, trabalhar de sol a sol e com potencial alto de acidentes, né? Com cobra, com o mesmo acidente com podão, né? Então era complicado, eu lembro disso. Particularmente na nossa região aqui, que tem o período de seca muito grande, a gente tinha muito problema de elasmo. Sei. E aí a
a palha da cana, ela faz um colchão e o elasmo não consegue sobreviver. Então, eu acho que a gente teve um ganho de produtividade nos nossos canaviais, principalmente porque diminuiu muito a infestação de elasmo. Na época de corte manual, chegamos a ter conjuntos de irrigação para tentar matar o elasmo afogado, Marcelo, porque acabava a cana do talhão. Então, eu acho que a palha para nós veio ajudar muito a produtividade do nosso canavial. E a gente também. E ecologicamente, né, foi muito bom também acabar com as queimadas, né, Alexandre? Sim. Você começa. A gente fala. A gente tinha impressão, né, que não matava muito animal, mas você viu o que voltou de animal no canavial é impressionante. Né? Então, acho que a natureza agradece. Eu acho que as máquinas melhoraram também. Como a gente melhorou, né, como trabalhar com as máquinas. Antigamente você gastava, sei lá, 1,20 litro de diesel por tonelada de cana moída. Esse ano a gente deve estar abaixo de 0,80. Então, teve um ganho de eficiência também muito grande. Antigamente você tinha muito problema de arranquio de soqueira, e aí as máquinas foram modernizando, você não tem tanto esses problemas. Então, assim, acho que ninguém quer voltar ao que era de jeito nenhum. Melhoraram muito a máquina. A gente não passa pela cabeça da gente, Marcelo. O ponto ruim que eu vejo é que ficou na cabeça de todo mundo que usina gosta de queimar cana. Então, hoje, quando tem algum fogo acidental, isso traz um prejuízo muito grande para a usina, né? Você perde essa palha, então você vai ter menos produtividade da cana. Enfim, você tem áreas que, dependendo do estágio de corte, ou se já cortou, você é obrigado a renovar aquele canavial, porque mata a brota da cana. Então, assim, para nós, incêndio é uma coisa terrível, é um prejuízo muito grande. E como antigamente era tudo queimado, o pessoal ainda tem no subconsciente que a usina colocou fogo. Então, e é difícil tirar isso da cabeça do pessoal, da população. Entendi. O Alexandre, e uma colheitadeira hoje está ao redor de que preço? Ela colhe quantos hectares? E uma usina como a sua, ela tem 100% de colheitadeiras ou você tem terceiros que prestam serviço para você nisso? Marcelo, subiu muito, né? Hoje uma colheitadeira está bem acima de 2 milhões de reais, mas não é só a colheitadeira, né? Você tem todo o conjunto que compõe ela, né? Os transbordos, oficina, pipa, né? Você tem todo o que vai em volta. Que vai em volta. Exato. A gente tem uma meta aqui de pelo menos 130 mil toneladas por colheitadeira. Hoje em dia aqui na usina, 80% do corte nosso, a gente presta serviço para fornecedores. A gente vem crescendo a produtividade das máquinas e é um trabalho de formiguinha. Mas a gente com 10 máquinas e mais umas 2 ou 3 de terceiros, a gente tem uma moagem de torno de 8.500, 9 mil toneladas dia. Perfeito. Alexandre, vamos falar um pouquinho agora sobre gestão, sobre governança, sobre administração. Vocês são uma empresa familiar. Vocês continuam como capital fechado? Tem planos de abertura de capital? Tem planos diferentes ou pretendem continuar como empresa familiar? E se sim, como que funciona a governança? Vocês têm um conselho? Ele se reúne periodicamente? Dá uma geral para nós nessas questões. Marcelo, na verdade, hoje em dia, a usina, a minha família, ela é majoritária, né, acionariamente, mas a gente tem um fundo de private equity, que é o nosso sócio, até está saindo, a gente está recomprando as ações deles. Sim.
Então, a gente tem uma governança bacana aqui na usina. Sim. A gente já tinha lá atrás, quando eu Eu assumi lembro. Eu lembro há em 20 2000. anos, quando fui te visitar aí, você já tinha um processo bem avançado. Uhum. Tinha. E aí, com esse fundo que entrou, a gente melhorou essa governança. E assim, é um negócio que dá trabalho, mas por outro lado, é um sossego, né? Porque você tem tranquilidade. A gente nunca teve aqui problema de briga, de desconfiança, mas deve ser terrível. Você tem que tirar o teu foco. Enfim, acho que é um negócio que vale a pena e tem que fazer cada dia mais você ser mais transparente. Mas a gente está num processo, na verdade, de recomprar o capital da companhia. Tá. E vocês hoje são quantos conselheiros e quantos conselheiros da família, do fundo, e se tem algum externo? Isso eu pergunto, Alexandre, porque tem muito empresário que nos assiste aqui e esses exemplos servem de inspiração para muita gente que está nos assistindo, que quer montar um conselho, que quer organizar a governança, né? Então é sempre legal ouvir coisas reais do mundo prático aí. Marcelo, na verdade, a gente tem dois conselhos, tá? Eu Sim, tenho a holding, que é 100% da família. sim. Aí, Esse é o como conceito da família, né? são 9 irmãos, então a gente tem aí, cada ramo familiar tem uma cadeira, né, de conselho, e a gente faz a mesma prestação de contas que a gente faz na usina para a holding e para o meu sócio. Certo. Então, a gente faz a mesma prestação de contas. Então, você teria lá um conselho de família na holding, e na usina eu tenho 7 vagas, 5 para a minha família e 2 para o fundo. A gente ainda não tem conselheiro externo, mas é um negócio que eu gostaria de ter. Uhum. O ano passado eu fiz lá o curso do IBGC de governança corporativa. Então, eu acho que é um negócio que a gente tem que trazer para dentro de casa. A gente não descobriu ainda o perfil desse conselheiro, né? Mas é uma coisa que eu gostaria de ter. Nem que fosse, assim, para começar, ele não ser conselheiro de administração, às vezes ser um conselheiro consultivo, Exato, mas ter uma pessoa de fora, assim, sem o viés de família ou de fundo, né? exato. E E uma que, pessoa, né, Alexandre, que possa, uma ou duas, não sei, aí a decisão é sua, né? De pessoas que possam pensar um pouco fora da caixa, possa fazer perguntas, fazer determinadas provocações que vão levar vocês a reflexões, a redesenho de estratégias, né? Eu tenho visto isso em várias empresas aí que a gente trabalha e assessora, e a figura dos conselheiros externos é sempre muito importante para trazer esse toque aí. Não que ele saiba mais do negócio do que vocês, longe disso, né? Mas que ele traga uma visão externa. Ele anda aí pelo mercado, ele está vendo o que está acontecendo em diferentes cadeias produtivas, em diferentes segmentos, e ele consegue dar um toque aí e muitas vezes de pensar fora da caixa. Só isso acho que já vale muito a pena, né? quando eu falava de perfil, né, era mais ou menos isso, Marcelo. Quer dizer, talvez o ideal não seja trazer um cara de usina, mas tipo, eu estou precisando do quê? De tecnologia? Vamos trazer um cara com perfil de tecnologia? Como é que a gente aprende, eu aprendi bastante isso no BGC, né? Como é que você monta teu conselho para trazer experiências, expertices para te ajudar? Exato. Porque assim, de usina é o que a gente faz, né? Então vamos trazer um cara que não seja de usina, para ter um pensamento É isso mesmo. diferente, né? É isso mesmo. Alexandre, o papo bom, o tempo voa, viu, meu amigo? É Então, verdade. já estamos aqui com cerca de 1 hora aqui batendo papo,
e eu gosto sempre de finalizar o programa conhecendo um pouquinho o lado humano do meu entrevistado, né? Então, queria que você compartilhasse com os nossos internautas aí, como é que é o Alexandre aí nos finais de semana, qual que é o lazer que você tem para esquecer dos compromissos de trabalho, tem algum hobby, algum esporte? Com o que você se diverte, Alexandre? Na verdade, eu tenho esporte de gordo, né? O... Eu tenho um Jeep, Marcelo, e tem uma turma muito boa até de Uberlândia, né? Eu sou do Jeep Clube de Uberlândia. Sei. É um esporte, um hobby que eu tenho, que eu adoro. Estou meio afastado. Nasceu minha Alice, Marcelo. Estou com uma menina de 60 dias. Que Então agora bacana, estou cuidando da Alice. que bacana. Mas o meu grande hobby mesmo é o Jeep. E a família do Jeep que vem no entorno, que são pessoas fantásticas. E muito família. Assim, eu e minha esposa, a gente é muito pouco de sair para boteca. A gente gosta de viajar, mas Sei. de sair, a gente é mais caseiro e viajar. Então, eu acho que viagem e a turma do Jeep. Coisa boa, coisa boa. Bom, Alexandre, foi um prazer enorme te receber aqui, um papo muito agradável, te conheço há muito tempo, você sempre muito brilhante, muito inteligente, e parabéns aí por toda essa liderança que você vem desenvolvendo aí na sua empresa, você é muito respeitado no setor, muito querido, e continue assim, continue fazendo a empresa evoluir, crescer, se modernizar, porque esse é o caminho, né? Eu quero pedir aqui aos nossos internautas que gostaram do papo aqui, bote um gostei aí, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que o nosso programa possa cumprir o seu objetivo maior, que é levar a inspiração de gestão, de administração, que os grandes líderes do agro trazem aqui no programa. Então, para fechar, meu amigo, eu queria que você deixasse sua mensagem final aí para os nossos internautas, em 1 minuto aí para a gente fechar. Marcelo, queria te agradecer o convite, né? E é muito bom sempre bater papo com você, você é uma pessoa brilhante, e a gente já se conhece há bastante tempo. E falar que acho que o que nós temos que fazer é cada dia tentar ser um pouquinho melhor e um pouquinho diferente, né, Marcelo? E eu estou na usina há 30 anos e sempre foi uma evolução. O nosso negócio continua sendo fazer cana, açúcar, álcool, energia, mas o nosso negócio mudou e se reinventou várias vezes, né? Então, eu acho que a gente está aberto a novidades e está aberto a cada dia tentar melhorar. Acho que esse é o ponto principal e primordial. E tentar se divertir nesse processo. É isso mesmo, Alexandre. Trabalhar com alegria e paixão faz a gente ser mais produtivo, mais eficiente e alcançar mais resultados. Obrigado aí pelo seu tempo, seu carinho. Obrigado aos nossos internautas que nos assistiram e aqueles que irão nos assistir nas nossas plataformas aí do YouTube. E um bom final de semana a todos. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um programa Líderes do Agro. Um abraço a todos, saúde e sucesso. Um abraço, Marcelo. Obrigado.